segurança, a pergunta é: por que pouco é pregado e pouco é falado sobre o livro de Apocalipse? Porque foi nos colocado na história da igreja, né, a teologia do medo sobre o livro, né? Como intitulado como livro do juízo, não que ele seja, mas tiraram da igreja o principal do livro. E isso cauterizou nossa mente, né? Historicamente falando. E nos desaproximamos do livro que nos convida a nos aproximarmos. Porque é uma revelação. E interessante que, assim, a maioria das pessoas, né, que são evangélicas, de todos os livros, o que menos se sabe é o livro de Apocalipse. E quando a gente fala do livro de Apocalipse, o que nos vem é medo, o que nos vem é pavor, né, final dos tempos, enfim. E a gente vê aqui dizendo o seguinte, que bem-aventurado, cara, é uma bem-aventurança, é você ser mais que feliz saber dessas coisas. E essa é a primeira das 7 que tem no livro, né? Das 7 bem-aventuranças que tem no livro. E quando isso foi escrito... A gente não sabe nem na primeira, né? Exatamente. Quando o verso 3 foi escrito, é porque era muito comum do anjo da igreja, que era o pastor, daquelas igrejas da Ásia Menor, ler as cartas para a congregação. Então, para os irmãos. Então, já pensou o anjo da igreja de Éfeso saber que a igreja dele está devendo no amor? Ou Laodiceia saber que Jesus está a ponto de vomitar a igreja da sua boca? Talvez o anjo, o pastor que está pastoreando aquela igreja, ele possa ter uma visão diferente daquela que o céu está tendo. E ali naquele momento, ele tem a oportunidade de ver o erro da igreja dele e consertar. Então ele podia ler aquilo, se acovardar e ficar com a revelação só para ele. Por isso, bem-aventurado aqueles que leem e ouvem. Mas isso não é só escrito apenas para aquela época, isso avança as gerações. Assim, o interessante é que lê e ouve, a primeira falta é deixarem de ler. Né? Exatamente. É porque Apocalipse tem uma fama de eu não entendo, não compreendo, eu não sei, é muito difícil, né? Porque o livro de Apocalipse você trabalha com um tipo de linguagem simbólica e literária. E sem falar que existe hoje também várias linhas de interpretação, né? Nós temos a milenista, pós-milenista, pré-milenista. O pré-milenismo é dividido em dois, o pré-milenismo histórico e o dispensacionalista. Então, quer dizer, cara, para você entender isso, aí as pessoas, será que isso não faz complicar aquilo que o Senhor deixou claro para que seja revelado? Léo, você falou tudo. E uma coisa que a gente não ouve hoje em dia. Porque, na verdade, cada um criando o seu entendimento. Eu te faço uma pergunta, né? João compreendia isso? O que era pré-milenismo para João? Acho que não existia isso para João. Não existia essas denominações. Aí parece que ao avançar do tempo o negócio fica mais complicado para compreender o livro de Apocalipse. Aí é uma bem-aventurança, porque o primeiro momento é esse que a gente está discutindo aqui. Se é uma bem-aventurança, por que é um livro que as pessoas não compreendem e é pouco pregado? Primeiro, nós temos uma cultura de não ler, né? Já começa por aí, né? Já é um problema nacional, mundial, se eu posso dizer. E dentro da igreja, vai na igreja, aí o pastor pede lá para abrir, aí a galera abre lá, vamos ler aqui. E acha que está tudo certo. Vai ao domingo, bota a Bíblia debaixo do braço, o pastor pediu para abrir um texto. A maioria das vezes a pessoa não conhece o contexto do livro todo, então ele não vai pregar o livro inteiro, né? Ele vai pegar, vai compactar num verso. Então, você precisa conhecer o livro todo para você transmitir a intenção do texto. Verdade. E a maioria das pessoas não conhece porque não lê em casa, não faz um estudo pessoal. E Deus deixou um livro, né? Para que a gente pudesse fazer um estudo pessoal. Todos temos o Espírito Santo, não é isso? Todos podemos compreender, né? Todos podemos ser iluminados, porque a revelação já está aqui. E a Bíblia não diz, que o Espírito que habita em nós, ele nos ensina todas as coisas. Agora, para a gente deixar claro aí, pessoal que vai estar nos ouvindo aí, nos assistindo, significa Apocalipse. Vem do grego, né? Apocalipsis significa apo, tirar, e calipsis, o véu, tirar o véu, né? A ideia de desvendar. Aquilo que você começou dizendo, né? Por que as pessoas não se aproximam de um livro que o próprio significado da palavra
significa tirar o véu, abrir os nossos olhos, compreender a terra pela ótica, olhar a terra pela ótica do céu, colocar as lentes do céu nos meus olhos para enxergar a terra pelos propósitos eternos. Foi Deus quis mostrar isso pra gente, né? Então o que acontece? Se Apocalipse é tirar o véu, cara, através da cultura, da tradição que afasta os leitores do Apocalipse, parece que estão colocando o véu. Estão colocando o véu de novo, né? Exatamente. Porque, não, esse livro é difícil, não, esse livro é assim. Cara, eu vejo assim, eu faço como eu não sou nenhum doutor em Apocalipse, mas eu sei discernir muito bem, eu conhecer o que é pós-milenismo, o que é amilenismo, o que é pré, para entender mais ou menos como cada um pensa. E eu vou nas escrituras e a gente ali começa a tentar tirar o que o próprio Cristo estava querendo dizer. Você tocou num assunto muito importante, porque a dificuldade da maioria das pessoas é porque a gente quer aprender o Apocalipse à luz da história. Eu quero primeiro entender o que é milenismo, eu quero primeiro entender o que é pós-milenismo, eu quero primeiro entender o que é pré-milenismo, para depois eu tentar entender o texto. O caminho é o inverso. Eu tenho que me mergulhar nas escrituras e mergulhar na cultura antiga. Cru. Olhar. Com a mente sã. Entendi. Sem intervenção histórica, teológica. Agora aí tem uns detalhes. Esse aqui, assim, que às vezes acaba complicando, né? Porque existe uma linha teológica que lê o livro de Apocalipse considerando uma cronologia contínua, né? Que, diga-se de passagem, é a linha mais comum, né? E existe outra linha que entende o livro de Apocalipse como, por exemplo, Apocalipse 20, o milênio, como uma questão simbólica. Aí o que eu quero dizer, já essa linha teológica entende que Apocalipse ela é dividido em 7 seções, por exemplo, né? É como se fosse 7 fatos iguais, com perspectivas diferentes. Também é uma forma de compreender Apocalipse. Aí a gente olha para esse tipo de coisa, então vale a pena as pessoas olharem e entender, mas o que você falou eu vou carregar para mim e fica aqui para quem estiver assistindo. Leia as Escrituras, leia Apocalipse, leia, releia, porque se a revelação está ao nosso alcance. E estude a história. E tente transportar a sua mente a pensar como um ouvinte contemporâneo. Todo texto antigo nós precisamos fazer isso, para depois trazer os aplicativos para a nossa geração. Entendi. Primeiro eu preciso transportar a minha mente se eu fosse um ouvinte contemporâneo, como que eu receberia isso? Essa aí é exegese, né, cara? Você tentar, assim, se colocar nos ouvintes originais. Eu vejo hoje em dia, Léo, que nós temos uma ansiedade muito grande em querer aplicar, em querer falar sem entender. É verdade. Isso é o que está acontecendo na maioria dos lugares. E às vezes fala o que ouviu o outro falar, que o outro ouviu o outro falar, que sabe lá quem falou. O cara não lê, o cara não vai lá, o cara não vai pesquisar um pouquinho de grego, daí que eu sei grego. Mas tem uns lexos aí, tem alguns professores aí que pode dar uma bola pra gente. E Exatamente. O cara ser curioso de saber o que é isso, porque hoje o que acontece? As pessoas são muito acomodadas com o que as pastores dizem de púlpito. Não quero dizer que os pastores que falam coisas erradas. Não é isso. Exato. Mas eu quero que seguimos o exemplo dos bereanos. Eu estou querendo dizer que existem pessoas acomodadas com o que o pastor fala. E tem mais, você tocou num assunto que, se você ler a carta de Paulo, as 2 cartas de Paulo aos Tessalonicenses, você vai ver que Paulo falou muito de escatologia. A 2ª carta de Paulo, ele dá o último sinal da vinda de Cristo. Ele fala dos sinais ali, os últimos sinais da vinda de Cristo. Ele revela isso pra gente. E o que você percebe é que, hoje em dia, a gente vê o seguinte, as pessoas vão se desaproximando muito fácil do texto, né, do que o texto significa. Então é uma coisa muito difícil. Muito difícil. E assim, com toda essa dificuldade que nós temos hoje
dificuldade que as pessoas, que acaba virando uma cultura, dizer que Apocalipse é um livro que parece que está distante. Exatamente. Não vou dizer que é um livro fácil, porque não é, né? São linguagens, você tem que saber discernir o que é literal, o que é simbólico, né? Você falou tudo. Porém, se está aqui, cara, está no cano, e é revelação, e se é uma bem-aventurança, eu preciso saber disso aqui. Eu fico imaginando se Paulo falou isso dos Tessalonicenses, dos Bereanos, se nos Tessalonicenses ele ensinou tanto essas coisas difíceis que hoje não são ensinadas na maioria dos lugares, como que eram os Bereanos, né? Eram mais nobres do que os de Tessalônica. Rapaz, é uma coisa muito forte isso. Mas é isso que você está falando, né, da dificuldade do texto, porque não é um livro fácil. É considerado o livro mais difícil das Escrituras pelo que você falou, os tipos de literatura que se encontra, que é a literatura profética, apocalíptica e escatológica, né? E assim, fica aqui, Apocalipse 1:3, né, que bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Né? Então ele está dizendo que há uma felicidade, você sai na frente quando você compreende, né? E outra coisa, o livro, as palavras da profecia. Né? Vale a pena a gente ressaltar que existe, como já havia dito a você um pouco antes, que eu já vi pastor usar esse texto para trazer veracidade nas profecias antes desse livro. Né? Só que aí eu falei assim, não, aqui está falando da profecia daqui para frente. Exatamente. Né? Do livro. As profecias escritas neste livro. É porque quando eu começo a interpretar as escrituras à luz da história, eu começo a ser um defensor da Bíblia. Não uma pessoa que passe o que o texto significa. Cara, Deus nunca precisou de defensores. Deus nunca precisou disso. Nunca. Deus sempre chamou pessoas para falar o que ele disse. Mas é bonito o cara querer defender Deus. Como se a gente conseguisse isso. O cara querer defender Deus. Olha, ele defende Deus. Não, e defende assim de uma forma tão, às vezes, grosseira, no entendimento cauterizado do que ele acha. Muito, cara, muito. E não na simplicidade e na profundidade do Espírito. E a humildade que o Espírito Santo dá pra gente para mergulhar na Bíblia e tentar jogar fora todos os nossos dogmas. Verdade. Toda a nossa história teológica. Tudo aquilo que talvez a gente tenha lido que foi importante, mas a gente raciocinar para ver constantemente, para ver se aquilo está correto diante das Escrituras, né? Fazer esse exercício, né? Como os cientistas fazem, né? Agora, o Felipe, assim, a gente olha para o livro de Apocalipse, todos os livros das Escrituras a gente vê um propósito, né? A gente consegue entender, por exemplo, uma intenção. Né, se você for ler o Evangelho de Mateus, ele queria falar para os judeus, né? Você vai ver ali Lucas, né, querendo falar para os gregos, né? Marcos, já querendo falar já para outra galera lá. E você vê, dizem, né, que João queria falar para a igreja. Os gnósticos, os gnósticos, enfim. Agora, qual é a intenção e o propósito do livro de Apocalipse? Você olhou, o que você entende? Passa pra gente aí. Engraçado, a intenção é uma coisa, o propósito é outra. O que é importante, você lê um livro, você fala assim, calma aí, estou sabendo agora qual é a intenção desse livro. Aí agora você está dizendo então que a intenção era uma coisa e o propósito é outro. Pô, gostei disso aí. Fala essa parada pra gente. Porque a intenção, como a gente falou, o significado do título do livro, do nome do livro já diz, que é revelação. Capítulo 1 é muito claro. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar, cara. As pessoas leem isso e se contentam com a mensagem até o capítulo 3. É verdade. Deus quer mostrar os 22 capítulos para mostrar aos seus servos. Mas daí para lá o pau quebra, fica mais difícil de entender. Para por aqui. Para por aqui, não quero mais saber. Tá bom. Dá muito trabalho. Eu vou me conter com a parte da profecia. Não entendendo mais nada, começou a abrir os selos, começou ali... Né? Quando fica mais gostoso o negócio, né? Como você vê no capítulo... A gente já está, né? Vamos chegar aí. Então, assim, a intenção já é o significado da própria palavra já diz, que é de revelar.
E o propósito é confortar pessoas que estão vivendo numa geração onde dizer ser de Cristo não é botar uma Bíblia debaixo do braço e ir para uma congregação, não. Dizer ser de Cristo é não negar o Senhor diante dos leões no Coliseu Romano. Eita. Dizer ser de Cristo é você... Nessa época aí que o livro de Apocalipse estava sendo escrito, na época de Domiciano, o negócio estava estreito, né? Tanto é até mesmo o motivo qual João estava na ilha de Patmos, né? Foi uma questão política e também pode se dizer religiosa também. Total, né? Religiosa. Porque o cristianismo era uma ameaça praticamente, né? Ao governo dele, esse primeiro imperador o governo romano era uma ameaça. Exatamente, esse primeiro imperador que arroga o título de Senhor e Deus. Então, dizer ser de um outro senhor... Foi Domiciano, ele tinha, né, essas prerrogativas, de adoração. De adoração. Ele no era templo, pouquinho, né? Ele chegava já, quer dizer, já entrando já na parte espiritual do cristão. Então João, os caras mandavam. Então João ali, ele era uma ameaça ao governo do imperador. Para não causar uma rebelião ainda maior, ele não mata João. Ele quer calar a voz de João. É uma tática do inferno também. Querer Deus no controle de tudo, né? Tática do inferno, mas eu reservei ele porque Exatamente. Vai ser lá. Porque quando eu vou revelar o Apocalipse. Querem calar a voz de João na terra, Deus abre-lhe uma porta no céu. No capítulo 4. Maravilha. Sobe para aqui, João, que eu lhe mostrarei as coisas que brevemente devem acontecer. Agora, por que João teve que subir e Jesus não revelou ele ali? Por que João teve que subir? É porque existem muitas coisas que a gente sofre, e de fato a gente tem que sofrer, porque a gente não está com a mente, com a visão completamente dominada pelas óticas do céu. Eita! Pela profundidade e magnitude do Espírito Santo nas mansões celestiais, né? Então, quando a gente é transportado para esse nível, a gente começa a compreender essas coisas que a gente passa na Terra de forma diferente, pelos propósitos de Deus. Os propósitos de Deus são maiores. Então, João estava agora sendo convidado a olhar de cima para baixo. E sendo convidado a ser confortado. Porque ele era um pastor presbítero daquelas igrejas que Paulo fundou. A igreja de Éfeso, Paulo fundou, isso aí. Então ele amava essas igrejas, e para um pastor ouvir determinadas coisas sobre a igreja, de repente é meio complicado, né? Será que quando ele viu o livro e que ninguém podia abrir, e o texto diz que João chorava. E ele foi consolado por um membro da igreja triunfante. João chorava, né? Ele chorou porque ele sabia completamente a importância de desenrolar daquele livro para que os propósitos de Deus, que já estavam escritos antes da fundação do mundo, pudessem ocorrer na Terra. E existia alguma coisa banindo aquilo, né? E parece que havia assim, uma esperança, uma coisa muito importante para a igreja, que João amava, não só para a igreja de Éfeso, né? Mas isso tem a ver com toda a igreja, né? Com todo mundo. Com todo mundo. E João chorava, né? Até que parece que ele teve uma certa sensação que não tinha ninguém para abrir o livro, né? Exatamente. Tanto é que ele precisa ser consolado por um ancião. Que é o que o texto diz, que é um membro da igreja triunfante. Não chores, porque aquele que vai abrir tem as características evidenciadas nele, para ter autoridade, para chegar num lugar onde ninguém conseguiu chegar, que é na frente de Deus. Porque os anjos que Isaías viu, os serafins, eles tapavam o rosto perto desse lugar, em cima deste Deus que está sentado no trono. Então, esse Cristo que vence, ele vai na frente deste Deus. Ele tem a mesma autoridade. Porque ele venceu. Jesus. E o texto... Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso demais. E o texto que poderia... a palavra do grego poderia muito bem traduzir... o texto fala que ele venceu. Mas ele venceu porque ele morreu. Porque Paulo fala aos Colossenses, né, que ele na cruz, ele despojou os principados e potestades. Então, no momento de maior dor, a morte de Jesus é a maior das derrotas, mas que se transforma na maior das vitórias espirituais. E assim, a gente vê
que João, ele, naquela situação toda que ele estava ali, esse meio que, né, sem consolo, eu fico imaginando que a revelação estava acontecendo gradativamente para João. Exato. Porque se não fosse assim, ele não ficaria agora. Quem vai abrir esse livro? Ele não chorava, porque ele ia saber, né, que o Cordeiro, né, que o Senhor Jesus iria abrir o livro. Agora, outra coisa também que me chama a atenção é que João, quando Jesus estava aqui na Terra, e João, a gente olha assim no Evangelho de João, a gente acha até que João é meio metido, né? Ele sempre ele fala assim, o amado, eu o amado, e realmente, de fato, você vai ler o Evangelho de João, você vai ver ele mesmo se referindo a ele, né, como um amado. E João, de fato, naquele episódio que a gente, Jesus falou, alguém vai me trair, Pedro na pergunta, ceia, né? Na ceia, pergunta aí, João, pergunta você que está mais perto de Jesus aí, quem é? Né? E João, com toda aquela intimidade, né, encosta a sua cabeça, né, no peito de Jesus e com aquela total intimidade, né? É bom recostar no seu peito, Jesus, que estava acontecendo com João. E perguntou, e ali, enfim, e com toda aquela intimidade. Agora, quando chega em Apocalipse, ele olha para esse Jesus, ele parece que quase nem reconhece, e quando se aproxima, cai como morto. Ele está glorificado. Ele agora está completamente... Agora ele está realmente, né, como ele é. Porque ele olha para esse Jesus, diante esse Jesus que ia ser revelado mais à frente para ele, o que já tinha acontecido com ele no céu. Porque não há um tempo, né? O Apocalipse não há, como você diz, algo cronologicamente falando, né? Não tem como a gente mencionar isso. Mas Jesus tinha sido já coroado. E voltando nesse texto que você falou, muito importante, as 3 características que evidenciavam Jesus, que ele poderia chegar nesse espaço para tirar esse livro das mãos de Deus, que é muito importante para o entendimento do Apocalipse, porque ninguém poderia nem olhar para esse livro, sabia que está escrito lá? É mesmo? Tamanha glória que existia neste livro. Rapaz. Porque foi Deus que escreveu este livro. Então, Jesus, o texto diz, o ancião diz para João, para consolar ele, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os selos. O leão da tribo de Judá. Isso é muito profundo, porque você vê Jacó quando libera os seus filhos que iam ser as 12 tribos de Israel, ele fala que de Jacó não apartaria o leãozinho. Jesus faz parte de uma tribo genérica do Antigo Testamento. Então, a profecia das Escrituras já falava de Jesus. Ele é a raiz de Davi. Se você lê a história de Davi, tá tudo vinculado. Parece que a descendência de Davi ia se extinguir num certo momento pelo pecado, pela vida que Davi, o que ocorreu na vida de Davi. Mas, ao mesmo tempo, Deus preservou a descendência. E Jesus nasce. Então, ele faz parte de uma tribo genérica do Antigo Testamento e faz parte de uma família específica, aonde esta família de reis mostravam claramente que o trono físico de Davi mostrava o trono espiritual de Jesus. Porque ele diz, o meu reino não é deste mundo. Mas aí o texto continua, faltava uma coisa, ele vencer. E na cruz ele vence. Então ele pode ascender aos céus. Quando Maria Madalena chega para ele, fica aqui comigo. Quando ele está lá no túmulo, ele fala, não me detenhas. Porque coisas espirituais haviam de acontecer. E uma das coisas era ele retirar das mãos daquele que está sentado no trono o livro. Eita. Para que as coisas pudessem fazer sentido. Rapaz, isso aí é forte. Na terra. Isso é forte. E você vê que o livro de Apocalipse, então, ele não é um livro para se ter medo e distanciamento. Né? Que tomara a gente esteja contribuindo para fomentar, instigar e dar mais vontade de todos os cristãos, e até quem não é cristão, conhecer um pouco mais, né, esse livro, porque esse versículo 3 do capítulo 1 me chama muita atenção, a bem-aventurança de todos aqueles que leem e ouvem as palavras dessa profecia. E por que eu não tenho que participar dessa bem-aventurança? E como eu vou participar? Lendo, procurando entender. E como você disse, essa é apenas a primeira das 7 bem-aventuranças que estão aqui, que aparecem.
no livro